Nós vamos agora para uma próxima etapa em que nós vamos criar então a API para que as aplicações que vão fazer uso dessa API, que vão ser as aplicações de front-end ou para mobile, né, possam então manipular essas classes que nós criamos. Nós vamos, neste primeiro momento, fazer uma API para manipular aquela classe de categorias, que nós só temos um atributo, que é o atributo descrição. Veja que nós podemos fazer isso de diversas formas, né? Nós podemos criar, porque toda vez em que eu vou manipular via JSON, via REST, uma API, né? Então eu envio como dados minhas informações num formato JSON e também preciso retornar, a API precisa retornar esses dados para quem está usando esse recurso também no formato JSON. Então eu posso fazer toda essa manipulação de transformar os dados que estão dentro do banco de dados, que estão armazenados dentro do Django, manipular eles para transformá-lo ele no formato de JSON e então devolvê-lo para a aplicação que está solicitando esse recurso, ou eu posso usar bibliotecas que já fazem isso de forma automática para mim. Nós vamos construir isso para que a gente possa ver quais são as vantagens do uso das bibliotecas, mas também para entender o que as bibliotecas estão escondendo, o que essas outras ferramentas estão fazendo para nós de serviço, né? Para que depois, caso a gente precise fazer alguma modificação, nós sabemos o que nós temos que fazer. Primeiro que nós podemos fazer essas views, nós vamos criar, né? Então, nós vamos voltar aqui no código. Então, veja, nós vamos fazer algo para manipular essa classe de descrição que está aqui, né? E para isso nós vamos criar as views, como nós já fizemos em vídeos anteriores. Então, aqui nessa view que nós queremos manipular, é, nós vamos então, nós, nós podemos criar essas views para serem manipuladas assim, usando funções. É uma forma que nós temos de fazer, que são as views baseadas em funções, ou usando classes. Nós vamos aqui, a partir deste momento, só utilizar classes para fazer isso. Então, nós vamos criar alguns tipos de classes para a gente poder manipular, então, essas nossas, essa categoria. Depois, nós podemos separar isso aqui também em arquivos, né? Fazer vários arquivos diferentes. Mas nós vamos fazer primeiro aqui neste mesmo arquivo de views, para que você possa entender. A primeira coisa que eu vou fazer é importar dentro de core a minha categoria, a classe de categoria que é a que eu quero manipular. E agora então nós vamos criar a nossa primeira classe, né? E eu vou chamar essa classe, vou fazer assim, ó, uma class, e eu vou chamar ela de categoria view. E essa categoria view ela vai receber alguns parâmetros, né? A categoria view não recebe nada, né? Ela só herda mesmo as características dela de view, né? Ela é de uma view padrão, então nós vamos herdar as características dela de uma view, e para isso eu vou importar aqui de Django, então de Django.views, vou importar aquela view ali. Eu também já vou importar aqui um recurso que eu sei que eu vou precisar, que é o JSON. Vou precisar dessa biblioteca JSON, porque eu quero manipular arquivos JSONs. Então, já vou importar isso para que nós possamos trabalhar bem, né? Então, agora, o que nós vamos fazer? Quando eu crio uma classe, eu quero fazer as views baseadas em classe, todos os métodos que a view está recebendo, em vez de eu ficar olhando o request de uma função, verificar se esse request o método dele é igual a get ou não, porque aqui eu poderia fazer assim, né? If request.method for igual a get, eu faço alguma coisa. Se fosse igual a post, eu faria outra coisa. Se fosse igual a put e tal. Então eu poderia manipular aqui os requests. Para não fazer isso, eu já crio os nomes das funções corretos aqui. Então, neste caso, eu faço um def get. Então, ele já sabe aqui que quando eu vier um método tipo get, ele vai usar essa função dessa classe que nós acabamos de criar. Então, no get, eu recebo dois parâmetros, o próprio self, né, que é de todos os métodos dentro de uma classe sempre tem o primeiro atributo, o primeiro parâmetro sempre é o self, e o request. Depois a gente vai fazer mais uma alteração ainda para pegar o ID dele. Neste caso, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer que os dados que eu vou querer retornar para o meu usuário vai ser uma lista de categoria.objects.values. Nós já vimos no vídeo anterior que nós poderíamos usar aqui .all para pegar todos os valores. Tudo, né? As chaves e tal. Aqui eu quero só os valores. Então eu quero pegar os valores dele. E eu quero formatar esse dado, né? Então eu quero retornar um dado formatado. Então eu vou colocar aqui o nome de... Eu posso colocar o nome que eu quiser nessa variável, né? Eu vou colocar formatted data, né? Um dado formatado.
E neste caso, eu vou chamar de JSON, vou usar uma função chamada dumps, da biblioteca do JSON, em que eu passo para ele essa variável data, que está aqui, né? E vou usar aqui uma propriedade que eu não quero garantir que ela seja em formato ASCII, né? Porque nós queremos usar o TF8, então eu não quero que forçar ela a estar em ASCII. E agora, então, eu vou retornar aquele meu HTTP response desse dado que está formatado, e eu só preciso dizer para ele que o meu content type, o tipo que eu estou voltando para ele, é application/JSON. Então, fiz isso, eu criei uma função, né, de categoria view, e vai me retornar, então, esses dados. Ele vai me listar os dados, todos da categoria, todos os meus objetos de categoria, transformar isso numa lista. Aquilo que é transformado numa lista, então, ele consegue agora transformar isso em JSON, né? E então esse dado eu vou retornar para a aplicação. Feito isso, o que eu preciso fazer agora é só vir nas URLs e registrar essa URL aqui para nós podermos utilizar, né? Então, o que nós vamos colocar aqui? Ó? Nós vamos colocar mais um path. Eu vou colocar aqui categorias. Então, se ele vier listar categorias, o que ele vai fazer neste caso? Ele vai executar minhas views, ponto, categoria, views.categoria view, e eu vou usar uma função aqui, um método chamado asView. Né? Então, fez isso, é um pouco diferente dele. Então, neste caso aqui, eu sei que eu posso fazer nessas categorias um get ou um post, mas eu só programei o get por hora, né? Então, nós só vamos fazer o get. Então, vou salvar aqui. Prontinho. E vou agora voltar ao navegador. Aqui assim. Opa. E vou olhar aqui, categorias. Estava uma outra execução antes ali. Categorias. Coloquei 2 As. Então, categorias. Pronto, ó, já tem aqui, ó, engenharia de software. E já posso verificar quais são as informações que eu tenho lá dentro. Mas eu poderia também querer pegar a informação, querer gravar uma informação a mais. Então, nós vamos usar aqui uma ferramenta para isso, nós vamos usar uma ferramenta para integrar com o endpoint que nós vamos criar, que é o Postman. Eu já vou mostrar para você ele no próximo vídeo, que daí nós vamos poder manipular bem, então, o uso das nossas APIs.